Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Imagine agora que você marcou uma consulta com um oftalmologista e você foi lá reclamando de que você não estava enxergando bem as coisas, não estava conseguindo fazer a leitura bem, não estava conseguindo ler livros ou PDFs na sua tela, não estava conseguindo enxergar de perto. E aí, esse oftalmologista olha para você e diz: eu tenho a solução para você. Ele tira os óculos dele, te dá os óculos para você e diz: vê se você consegue enxergar com os meus óculos. E você coloca os óculos desse oftalmologista e diz: resolveu para mim, esse óculos funcionaram para mim. E você coloca os óculos, pega um livro, começa a folhear e não consegue ler. Não, doutor, não está funcionando. E o doutor, o oftalmologista, peraí, mas funcionou para mim. Como é que pode? Há 10 anos eu venho usando esse óculos e ele tem me ajudado. Como é que pode? Não está funcionando para você? Ou então, imagine agora outra história, imagine que você é um pai ou uma mãe de um filho e você ouve o seu filho dizendo que não quer ir mais para a escola. Ele não quer ir para a escola, não quer ir para a escola, e aí você começa a perguntar: mas meu filho, eu quero entender, por que é que você não quer ir para a escola, o que é que houve? E o seu filho diz que, não, porque eu não estou aprendendo nada na escola, só estou perdendo meu tempo. E você já começa a dar: não, mas não é, olha, não é bem assim, a escola é isso, isso e isso, e eu fui para a escola, já começa a dar conselhos. E muitas vezes a gente dá conselhos, a gente tenta dizer o que o outro deve fazer, mas sem fazer um diagnóstico correto, sem entender primeiro qual o problema que ele tem na vista, sem entender qual o grau que ele tem de miopia, de astigmatismo, o que for, sem entender qual o motivo do filho achar que a escola não é interessante, a gente já quer dar o conselho a ele. E esse é o quinto hábito dos 7 hábitos do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu sou o Luciano Júnior e comunicação ela é uma habilidade incrível que a gente desenvolve ao longo da vida. É uma habilidade que a gente nasce, a gente ainda bebezinho não sabe se comunicar, e o único jeito que a gente se comunica é chorando, então a gente chora para conseguir tudo que a gente quer. E ao longo do tempo a gente vai aprender a falar papai, mamãe, aprender a falar comer, aprender a falar gagal, leite. Enfim, vai aprendendo várias e várias palavras que se tornam importantes na nossa vida. E vai aprendendo a se comunicar com o gesto, com as mais diferentes maneiras. Mas à medida que a gente vai fazendo isso, e é uma coisa que muitas pessoas não percebem dentro da comunicação, é que a comunicação é muito mais do que palavras, dizer palavras. É muito mais do que sentar na frente de alguém e começar a vomitar palavras da boca para fora, porque a comunicação tem muito mais, tem os significados de cada palavra, tem que o outro entender o que você está falando, é muito mais do que sair jogando palavras no outro. Comunicação é muito mais do que dizer palavras. É preciso não só saber falar isso, projetar as palavras, projetar o discurso, mas é preciso também saber ouvir. Saber ouvir o outro, entender o problema do outro. E para isso é preciso ouvir com empatia. Ouvir se colocando no local do outro. Ouvir tentando entender qual é o problema do outro. Ouvir tentando saber o que de fato ele realmente quer dizer com aquilo. É diagnosticar antes de prescrever. Na historinha aqui do oftalmologista, é primeiro fazer os exames, fazer aquele exame que o cara olha nas letrinhas, depois o outro que você vai lá e vê qual o grau em cada olho. E aí, a partir disso, você pode prescrever o óculos que aquela pessoa vai usar. E não pegar o óculos que serviu para você, e não pegar a solução mágica que serviu para você e jogar no outro como se fosse suficiente. Não no caso do pai aqui, não simplesmente dizer: mas a escola é importante. É primeiro entender o problema do filho, para depois ir lá e dar o diagnóstico. Talvez aquele filho tá ali porque ele tá sofrendo bullying na escola e por esse motivo ele não quer ir para a escola. Não é porque ele não ache isso inútil, é porque talvez ele seja uma pessoa mais artística, que gosta de arte, gosta de música, e isso não é valorizado na escola, valoriza muito a ciência. Talvez por isso ele não quer ir. E quando eu consigo fazer esse primeiro, fazendo esse diagnóstico, eu consigo comunicar: filho, eu entendo isso, vamos colocar você na escola de música, mas isso aqui é importante para você, eu sei que a gente às vezes não entende, enfim, você precisa concluir isso para que você possa depois fazer uma faculdade de música. E aí você vai entender o problema, você pode diagnosticar melhor, você pode passar um óculos melhor para aquilo. Então, o problema é que a gente não faz isso. É entender o problema, é que a gente não entende o problema e já quer dar a solução. É preciso a gente entender antes de dar a solução. E o livro, ele fala sobre 4 respostas autobiográficas que a gente sempre dá quando alguém fala alguma coisa. São aquelas respostas automáticas que a gente dá quando a gente ouve alguém falando uma coisa diferente.
A primeira é avaliar. Então alguém fala pra gente começa a avaliar. E a gente avalia, e esse é o problema, a gente avalia com as nossas lentes. Ah, avalia, ele tá dizendo que não quer ir pra escola, mas eu fui pra escola. E começa a avaliar, né? Começa a analisar, mas isso é isso, mas com as nossas lentes. Então a gente avalia o outro, avalia o que ele tá fazendo. Essa é a nossa primeira resposta automática. A segunda é investigar, a gente vai investigando, tentando buscar informação para que a gente possa fazer essa avaliação melhor. A terceira, que infelizmente é o que a gente já faz automaticamente, que é aconselhar, a gente ouve alguém, a gente, mas eu já vi isso, e aí começa já a aconselhar, é isso, sem diagnosticar. A gente começa a aconselhar. E o outro interpretar, a gente pega aquilo e começa a interpretar, tentando entender, só que o problema é que essa interpretação é feita pelos nossos olhos, é baseada no nosso conhecimento e não no outro. A gente interpreta com a nossa visão, ao invés de interpretar com empatia, ou seja, a gente se coloca no lugar do outro, vê a visão do outro e aí sim interpreta o problema, mas a gente interpreta com a nossa visão, com o jeito que a gente enxerga. E o livro, ele trata que esse, na verdade, o quinto hábito, é o hábito mais fácil de ser aplicado dos 7 hábitos. Porque ele é simples. É simplesmente você estar ali com aquela pessoa, você começar a ouvir aquela pessoa, o que ela tem a dizer, e à medida que você ouve o que ela tem a dizer, você consegue diagnosticar melhor aquele problema. Então é simplesmente colocar ali e ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Então é o hábito mais simples de ser executado nisso, né? De todas as formas. E aí como eu executo, Luciano? Como é que eu faço isso? Como é que eu executo primeiro compreender, depois ser compreendido? Como é que eu posso fazer isso? A primeira dica é teste a comunicação. Sempre que você vai se comunicar com alguém, sempre que você vai estar conversando e escutando o outro, teste a comunicação. É o seguinte, isso aqui está funcionando? Será que a pessoa está me entendendo? Será que eu estou entendendo ela? Primeiro, ouço atentamente, né? Primeiro eu tenho que ouvir atentamente para poder fazer isso. E eu pergunto, olha, eu entendi que é isso, eu entendi que você não quer ir para a escola porque você está sofrendo bullying. É isso mesmo que eu entendi? Ou porque você acha que esse conteúdo não é importante porque você gosta de música. É isso mesmo que eu entendi? Ou, olha, eu entendi que você não está conseguindo ler livros de perto. É isso mesmo que eu entendi? Lendo palavras, né, próximas. É isso mesmo que eu entendi? É realmente esse o seu problema? E aí, testando a comunicação, fazendo perguntas sobre aquilo, para ver se eu entendi corretamente. Porque às vezes a gente interpreta com a nossa visão e não é aquilo que a pessoa queria dizer, ela queria dizer outra coisa. Mas se a gente não estiver ali disposto a interpretar, disposto a perguntar, olha, é isso que eu entendi? E a pessoa talvez diga, não, você entendeu errado, não é isso aí não, é isso. Ah, então já é algo diferente. Mas é importante isso, ouvir atentamente, depois testar a comunicação, ver se realmente é isso que eu entendi. E compreender o que é aquilo que a pessoa está falando, compreender mesmo, de fato, compreender, né? Procure primeiro compreender, esse é o hábito, compreender de fato vem da sua percepção, da maneira que você olha o mundo e da percepção do outro. Então vocês geralmente têm maneiras de ver o mundo de formas diferentes. E a compreensão disso que vocês estão aí falando, né, dessa coisa, vai depender da percepção dele em contar a história, e da sua percepção em entender essa história que ele está te contando. Então a sua compreensão vai depender desses 2 fatores. Então é importante que você entenda que ela depende disso. E aí, somente depois, então, todo esse hábito aqui, procure primeiro compreender, depois ser compreendido, você vê, a maior parte do vídeo foi só tentando compreender. Agora que você conseguiu compreender o outro, aí você pode ir lá e ser compreendido. Somente depois procure ser compreendido. Somente depois você vem e diz, olha, o óculos que você precisa usar é esse aqui, com essa lente multifocal, não sei quantos, 0,8 graus no direito, 1,2 no esquerdo, sei lá. Mas somente depois de eu compreender totalmente o problema da pessoa é que eu venho aqui, que eu procuro ser compreendido, é que eu procuro dar o diagnóstico a essa pessoa, mostrar ela como é que faz, mostrar ela quais os resultados que eu tenho, como é que ela pode fazer, dar um conselho, mas só depois que eu compreendi, então realmente o problema dela é esse, com esses fatores, é igual aquele problema que eu já vi, mas eu realmente percebi que é realmente igual, tem isso, e aí sim é a hora que eu me faço compreender, eu mostro aquilo que eu acho, depois de fazer todo esse exercício, eu vou lá e digo como é que a pessoa pode executar aquilo na vida dela. Então, a tarefinha desse hábito, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do 5º hábito, que é procure primeiro compreender, depois ser compreendido, a tarefinha é, na próxima vez que você for se comunicar com alguém, deixe de lado a resposta automática. Essa resposta automática dizer é isso, é aquilo. E procure entender de verdade.
Procure escutar a pessoa não pensando já no que você vai dizer. Porque a maioria de nós, a gente tá conversando com alguém, a gente conversa com esse alguém já pensando no que a gente vai dizer. Ah, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo. E não, esse ponto eu posso falar isso, esse ponto tem essa coisa que ele pode fazer. Mas a ideia é, você, quando estiver ouvindo outra pessoa, não fique pensando no que você vai dizer, e sim pensando, então é isso que ela tem. Entendi certo. Ah, então é isso que ela tá falando. Ah, não, peraí, me confundi. Ou seja, procurando primeiro ouvir de fato, deixando essa resposta automática que vai dizer, faz isso, faz aquilo outro, que vai dar certo. E simplesmente procurando entender o que aquela pessoa quer dizer. E aí você vai aplicar o quinto hábito dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E se você não está acompanhando, essa é uma série de vídeos em que eu estou falando sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Já até agora já foram ao ar os 5 hábitos, talvez no dia que você estiver vendo esse vídeo já estejam os 6 e os 7 hábitos, já esteja tudo visto, mas de qualquer forma vai estar aqui em algum canto um localzinho para você acompanhar a playlist e ver todos os 7 hábitos, descobrir quais são cada um dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e, claro, principal, aprender como aplicá-los na sua vida. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante, compartilhe com seus amigos para que mais e mais pessoas saibam que é importante primeiro compreender, depois ser compreendido e conheçam todos os outros 6 hábitos do livro do Stephen Covey. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!